Queremos ler no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, esta importante palavra sobre o discipulado, o que vem a ser as implicações e como nós devemos nos portar como servos do Senhor, aonde Deus nos colocar. Leiamos. Seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Podeis se sentarem? Amados irmãos, nós lemos no início do culto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Uma leitura fantástica de como viviam os discípulos, os servos do Senhor, a igreja do Senhor. E algo que nos chama a atenção, e naquele texto nos diz que havia poder, grandes coisas eram realizadas entre eles, eles eram capazes até mesmo de vender as suas propriedades e dispor aquele dinheiro para ajudar o necessitado, para cooperar com aquele que nada tinha. Mas a vida segue, e a igreja tem momentos também de luta, de dificuldade, e quando você chega no capítulo 7, você se depara com uma grande perseguição, a tal ponto que é levado, arrastado para diante dos fariseus, um homem de Deus chamado Estevão, homem cheio da graça de Deus, e a partir daquele momento ele é condenado à morte, apedrejado. E no capítulo 8, início do capítulo 8, vai nos dizer que houve uma grande perseguição contra a igreja. O povo, certos apóstolos, saíram, fugiram para as regiões de Samaria, da Judéia, mas não ficaram em Jerusalém, sob risco de perderem as suas próprias vidas. Mudou o clima ali, os acontecimentos na vida daquela igreja. De repente, uma igreja que passou a ser conhecida como uma igreja dos dispersos, ou a igreja da dispersão. Mas aquele povo que eles tinham uma mensagem no coração, eles tinham um desejo de falar do amor de Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo tirados das suas próprias casas, mesmo tendo que fugir, eles foram em direção a pessoas que tinham um coração desejoso de conhecer de Deus, de tudo aquilo que havia se passado em Jerusalém, de Jesus, o Filho de Deus, que havia sido morto numa cruz. E eles começaram então a pregar a palavra do Senhor, e muitos creram. E toda essa mensagem ecoou até na grande capital romana, na grande capital de Roma, de tal maneira que quando Paulo diz que havia um desejo no coração dele de visitar aquela igreja, nós não temos relato de quem foi o fundador daquela igreja. Muito provavelmente, muitos cristãos daqueles que saíram de Jerusalém nos primeiros dias e foram para aquela cidade e ali pregaram o evangelho, discipularam, fizeram discípulos para Jesus. E nós estamos diante desse tema, fazendo discípulos para o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse tema, fazer discípulos para o Senhor Jesus, nós podemos nos perguntar claramente o que é preciso ensinar para fazer um discípulo para Jesus. Qual o conteúdo? O que é preciso ser dito? Como nós poderíamos resumir essa mensagem? E aqui eu trago essa mensagem resumida em 5 pontos. O primeiro dele é ensinarmos a respeito da centralidade da Escritura. É preciso mostrar que a Escritura é o centro. Quando a confissão de fé foi escrita, ela iniciou então falando a respeito da Escritura. Porque eu preciso crer que a Escritura é a palavra de Deus para poder crer em tudo aquilo que ela diz. Eu preciso reconhecer essa autoridade da Escritura sobre a minha vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 35. Para aqueles que porventura
não entendam a centralidade da Escritura, em João 10, verso de número 35, Jesus, argumentando ali com os fariseus, demonstra claramente que o Antigo Testamento, a Escritura que eles tinham nas mãos, é a palavra de Deus. Verso 35 ele diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Entenda bem esse verso. Ele diz que ao falar a respeito da palavra de Deus, ele diz a Escritura. Ele chama os relatos do Antigo Testamento de Escritura, mostrando claramente que aqueles textos que eles liam e estudavam é a Escritura, é a palavra de Deus, e por tal merece toda a centralidade da nossa vida, em reconhecermos os ensinamentos. E esse princípio ele é acrescentado ao Novo Testamento, pelo testemunho de vários apóstolos, que demonstram isso. Não é a palavra apenas de um ser humano normal, mas é a palavra de um ser humano inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, de tal maneira que de Gênesis a Apocalipse você tem uma lição completa da vontade de Deus, manifestada a cada um de nós, por mais que se crie outras ideias para tentar tirar a autoridade da Escritura. Não, ela é a palavra de Deus para nós, e deve ser reconhecida como tal, como palavra de Deus para mim e para você, para que nós sejamos edificados na nossa vida por ela. É por isso que ela fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor manifesta claramente que se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo para salvar o ser humano. O Pai criando, o Filho salvando e o Espírito Santo acompanhando e consolando todos os crentes ao longo da história. Mas não para por aí. Nós entendemos também que aquilo que é preciso ensinar para os discípulos de Jesus é a respeito da autoridade de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você consegue entender estas questões? Mateus capítulo 28, ele diz toda autoridade. Em certo sentido, todas as pessoas têm autoridade. Até uma criança costuma ter autoridade para com seu cachorrinho de estimação. E fala, né? Vem cá, faz isso. É o xodózinho. Tem autoridade sobre aquele cachorro. E assim o ser humano tem autoridade no seu serviço, ou então autoridade sobre um funcionário, autoridade sobre uma determinada pessoa. Todos nós temos autoridade, mas Jesus então ele traz autoridade para si, dizendo: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade me pertence. É com base nessa autoridade que eu estou dizendo para você. E há dois tipos, ou dois princípios que nós podemos tirar aqui a respeito da autoridade. A primeira é que nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. A segunda é que por causa dessa autoridade, nós podemos agir como discípulos e como discipuladores. Quando nós pensamos no fato de estarmos debaixo da autoridade de Cristo, significa que Ele é superior a nós. Recentemente eu estava saindo da cidade, entrando na GO, quando fui abordado por um policial. Eu poderia deixar de parar o carro? Seguir viagem tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo? Difícil, né? Tive que parar. O policial ali, no exercício da sua função, me parou e me corrigiu. Me mandou até uma carta depois, de presente, né? Mandou até uma carta, porque eu esqueci os faróis ligados, porque tinha entrado na GO. Tinha que ter os faróis ligados. Ele era a autoridade naquele momento para me corrigir. E agiu corretamente, usou da sua autoridade. Devemos entender
que em determinadas circunstâncias, se alguém de repente passar na frente do carro e mandar você parar, você não vai parar. Perigo. Pode ser um ladrão, mas e se de repente for um homem fardado, um policial? Você para, porque você está diante de uma autoridade. Cristo, Ele tem essa autoridade sobre as nossas vidas. Há um texto, nós pregamos há algum tempo atrás aqui na nossa igreja, que demonstra justamente isso. Quando um centurião romano, ele tinha um servo que estava enfermo, e então ele manda algumas pessoas dizerem para Jesus: olha, meu servo está doente, tem como você vir para curá-lo? Depois ele ficou com a consciência pesada, porque ele não poderia deixar que Jesus entrasse na sua casa. Isso poderia atrapalhar a sua vida espiritual cerimonialmente diante da lei, e ele então manda que alguns funcionários seus, soldados, que fossem até Jesus e dissesse: Senhor, meu servo se acha indigno de recebê-lo na sua casa. Por favor, mande com apenas uma palavra, e eu tenho certeza que o meu servo ficará curado. Jesus naquele momento estava diante de alguém que reconhecia a autoridade de Jesus para expulsar demônios e para curar o enfermo, mesmo não estando ali presente diante do enfermo. Jesus diz: olha, não encontrei fé como esta em todo Israel. Aquele homem estava reconhecendo a autoridade de Cristo. Mas também entendemos que por causa dessa autoridade, a autoridade de Cristo, nós podemos fazer discípulos. Pois ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, para com os anjos, para as criações celestiais, para as criações terrenas. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É com base na ordem de Jesus e a figura que é de um embaixador, que representa o país em determinado lugar, em determinado país. Ele está representando o presidente. Ele é um embaixador, está falando em nome de alguém. E o que Jesus está nos dizendo: você pode ir e pregar em meu nome. Você pode ir e falar a minha palavra. Olhe a responsabilidade que temos aqui, de usar a palavra de Jesus e dizer: Ele disse. E assim pregarmos e levarmos a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam. Mas é importante observarmos que se não reconhecermos a autoridade de Jesus sobre nós, nós não conseguiremos cumprir a sua ordem. Em determinado momento, Jesus questiona, Lucas 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e contudo não fazeis o que eu vos mando? Jesus questiona os seus ouvintes. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Vocês não aceitam a minha autoridade. Se não aceitarmos a autoridade de Jesus sobre nós, nós fracassaremos. E não conseguiremos fazer esses discípulos. Não conseguiremos continuar esta igreja, passar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Seremos impedidos por não conseguirmos estar debaixo dessa autoridade, crer nessa autoridade e guardar essa autoridade. Nós também, como discipuladores, vamos ensinar, além da centralidade da Escritura, da autoridade de Cristo, a necessidade de arrependimento. O foco é: precisamos nos arrepender dos pecados. Abre em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, no versículo 3. Jesus conversando com alguns homens, alguns discípulos que perguntaram a respeito de uma tragédia que havia acontecido. Por que muitos galileus haviam morrido? Versículo 3. Vamos ler do versículo 2 para ficar bem mais claro. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus,
por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Parece uma palavra dura, dizendo, se você não se arrepender, você vai morrer. É isso que vai acontecer com você. O inferno é o resultado, a perdição é o que você vai ganhar. Parece uma palavra dura de Jesus, mas aqui nós precisamos entender quem é que está dizendo essas palavras. É Jesus. E o que Jesus está fazendo é amando essas pessoas. É dizendo, cuidado o que você está fazendo com a tua vida. Não jogue fora a tua eternidade. Preste atenção. Se uma mãe vê uma criança correndo em direção à rua e vê um carro em alta velocidade, ela vai falar assim, filho, por favor, não faça isso. Claro que não, irmãos, vai gritar e berrar e dizer, alguém, pega essa criança, socorre. Porque naquele momento a vida dela está em jogo. Se você acordar alguém com um grito dizendo, acorde, acorde, a casa está pegando fogo, porventura a pessoa que está dormindo vai ficar brava contigo, dizendo, que isso, como é que você me acorda desse jeito? Claro que não, é um caso de vida ou morte, e o que Jesus está dizendo para este povo é justamente isso, eu não quero que vocês morram. Vocês acham que Jesus tem prazer na morte das pessoas, meus queridos? Vocês acham que Jesus sente prazer em todas as almas que vão para o inferno? Mas o que ele está dizendo é que sem arrependimento não há perdão de pecados. E é preciso dizer para o seu discípulo, você precisa se arrepender. Você precisa abandonar o pecado. O pecado é mal para você, é um veneno que você está tomando para você mesmo. E você vai se intoxicar e você vai morrer por causa desse veneno terrível. Então ele está tentando nos salvar, abrindo os nossos olhos, gritando em alto e bom som, não faça isso. Se arrependa, abandone, mude. Não brinque com coisa séria, é o que ele está dizendo. Amados irmãos, quando nós nos dispomos a pregar a palavra do Senhor, a fazer discípulos, nós entendemos que temos que reconhecer a centralidade das Escrituras em primeiro lugar, a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, porque senão não vamos fazer nada. Reconhecer que precisamos pregar a necessidade de arrependimento, mas também precisamos, em quarto lugar, falar sobre a nova vida. A nova vida em Cristo. Oh, momento maravilhoso. Você é levado a uma condição de uma nova vida com Deus. Quando nós olhamos nas palavras de Jesus, no verso de número 20, palavras carinhosas de amor, ele diz, vocês vão e vão ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O conteúdo desse ensino é um conteúdo maravilhoso, da graça de Deus. O conteúdo desse ensino nos ensina a buscar a santificação, a uma vida reta na presença do Senhor. Esse é o conteúdo dessa nova vida, uma vida onde eu me aproximo de Deus. Agora, lavado e purificado, eu tenho condição de manter um relacionamento com Deus, porque eu fui justificado no ato da minha conversão. Deus me perdoou todos os meus pecados. Eu posso viver sim uma vida de santidade na presença do Senhor. Eu zerei ali naquele instante toda a minha dívida com Deus, por causa de Cristo. Você vai ensinar para esse discípulo que ele começa uma nova vida diante de Deus, mesmo que os problemas sejam os mesmos, mas ele agora é uma nova pessoa,
para enfrentar esses problemas, para viver essa vida. O conteúdo desta vida é uma vida de santidade, irmãos, e não há coisa mais linda e gostosa do que saber que você é amado por Deus e cuidado por Deus, que você ouviu aquele grito que dizia: olha, arrependa-se, você realmente se arrependeu, e que agora você pode buscar a Deus em santidade, em comunhão, e você começa a desenvolver um outro elemento tão importante na tua vida, que é a fé. A fé em Deus, que vai a cada dia te ensinar a caminhar, que vai a cada dia te ensinar a crer em Deus, vivenciar momentos tão marcantes, momentos onde você crê verdadeiramente, onde você acredita e vivencia, e é por causa desses momentos tão marcantes que você é quem você é hoje, porque já passou por muitas decepções, por muitas percas, por muitos problemas, mas cada um deles te ensinou a confiar mais em Deus, a ter mais fé em Deus, a crer mais na graça e na misericórdia do Senhor. E a partir desse momento você tem plena convicção: eu preciso me dedicar ao serviço. Servir verdadeiramente ao Senhor passa a ser esse ímpeto, essa alegria, essa dedicação. Eu vou servir, eu quero trabalhar, eu quero pregar para as pessoas onde eu frequento, lá na farmácia, no supermercado, na escola, no colégio, na faculdade. Eu quero dizer: Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo me salvou. Não ter medo de estampar uma camiseta assim dizendo: Jesus Cristo me salvou, bem grande. Por mais que seja criticado, dizendo: olha, fez tanta coisa de errado, agora quer dar uma de santo. Ter coragem de carregar esse nome no peito e dizer: estou servindo ao meu Senhor, estou levando essa palavra, estou anunciando esta palavra em alto e bom som, porque eu amo a Jesus de todo o meu coração. Esse é o preço do discipulado. Por você estar pregando a palavra de Deus e levando a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao seu lado. Quem são as pessoas que você está discipulando? Talvez esteja do teu lado nesse instante. A responsabilidade que você tem para com essas pessoas, faça com amor, faça com dedicação. E eu disse 5 pontos. O último é este: é a bendita esperança. Bendita esperança daqueles que creem, daqueles que se dedicam a guardar e a servir a palavra do Senhor Jesus. No verso de número 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estarei com vocês, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sós. Eu vou mandar o Consolador virá, e quando ele vier, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e ele vai ensinar a vocês tudo aquilo que vocês precisam dizer, quando estiverem passando por momentos de provações e privações. O Consolador estará conosco, meus queridos, essa esperança que nos leva a continuar vivendo. Ele não nos deixará só. Nas histórias das pregações, das missões na África, havia um jovem na Inglaterra que resolveu levar a palavra do Senhor para o oeste africano, numa região onde de 10, 9 missionários que iam para lá morriam por causa de uma terrível doença, peste, que assolava aquela região. E ele foi questionado: mas por que você quer ir? Por que você quer ir para um lugar com enfermidades tão terríveis? E naquele momento, daquela convicção que ele tinha da autoridade de Cristo sobre a vida dele, ele então disse: olha, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria cada uma delas para levar o evangelho de Deus àquele povo. Se eu tivesse 1000 vidas, eu daria cada uma delas. Essa é a convicção
de quem reconhece a autoridade. Por causa da autoridade do Senhor Jesus eu vou, não importando as intempéries que virão, mas acreditando que se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. Se eu morrer, vai ser para a glória do seu nome, mas se eu viver, vai ser para continuar pregando o Evangelho e dar um passo a mais no dia seguinte. Assim, muitos missionários morreram, mas não deixaram de levar a palavra do Senhor, de continuar pregando a palavra do Senhor, porque eles tinham uma esperança, essa promessa: eu estarei com você todos os dias, você não ficará só, eu estarei com você. Por isso, meus queridos, é tão importante nós nos perguntarmos: e agora? O que isso muda na minha vida? O que eu vou fazer de diferente a partir de hoje? Quando eu pisar os pés no meu trabalho, quando eu pisar os pés na escola, na faculdade, no colégio, o que isso vai mudar na minha vida? Precisa mudar. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida, para que você possa anunciar a palavra dele. Não é a sua palavra, mas é a palavra dele. E creia, você é apenas um instrumento. Quem vai converter é Deus. Quem vai transformar o coração é Deus. Fale essa palavra em amor. Dirija-se às pessoas em amor, como Jesus Cristo nos amou. Dirija-se a elas em amor. E Deus vai colocar cada uma delas diante de você para anunciar. Para que você anuncie essa palavra com amor e com dedicação. Isso precisa mudar, irmãos. Essa verdade precisa mudar a nossa vida. Fazer discípulos é algo que deve ser feito no poder do Espírito Santo. Não pense que você já está pronto, já sabe todas as coisas. Eu estou aprendendo, eu estou buscando ferramentas, eu estou me capacitando, eu estou estudando para isso, mas eu quero que você também faça o mesmo. Eu quero que você também estude. Eu quero que você também prepare. Eu quero que você também dedique vida de oração, vida de estudo, de dedicação ao Senhor. Vamos colocar em pé nesse instante. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós sejamos verdadeiramente uma igreja discipuladora, para que nós venhamos verdadeiramente a levar a centralidade da Escritura, a autoridade de Cristo, a necessidade de arrependimento, a nova vida em Cristo, a bendita esperança, que nós possamos levar essa mensagem em nome de Jesus.